olha, não aconteceu isso, eu não consegui passar nesse concurso, ou aconteceu esse acidente ou tal coisa, porque senão, olha o que aconteceu. Aí a gente olha para um âmbito físico, que muitas vezes Deus está fazendo isso, te poupando de coisas piores que poderiam acontecer. Mas além disso, existe uma primordial. Ele me disse, a minha graça te entender que acima do benefício físico está a minha graça. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, que expõe a palavra de Deus. O que a Confissão de Fé de Westminster faz não é nada mais, nada menos do que expor as doutrinas da palavra de Deus, sistematicamente. Então ela é muito importante porque ela traz instruções preciosas a respeito de como Deus fala na Bíblia sobre a salvação, sobre o pecado, sobre a santidade. Cada aspecto da doutrina é tratado ali, apresentando as provas como textos, comentando. É muito importante. E nós estamos estudando do eterno decreto de Deus. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-las previsto como futuro, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais circunstâncias. Porque o arminianismo, ele tenta explicar o decreto de Deus da seguinte maneira. Ele diz, olha, Deus decretou as coisas porque Ele viu que elas iam acontecer. Ele viu o futuro e disse, que vai acontecer tal coisa no futuro, deixa eu decretar que será assim. É meio ilógico e não resolve o problema que eles pensam que resolvem. Porque eles dizem, não, se não for assim, Deus vai estar tirando o livre-arbítrio do homem. E o homem não pode perder seu livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Então quem escolhe a Deus é o homem. Porque o homem tem a livre agência, o livre-arbítrio de escolher a Deus. Mas como foi que isso aconteceu se Deus decretou todas as coisas? Aí eles vão e tentam explicar. Aconteceu porque Deus viu o futuro e viu que vocês iam crer em Jesus. Aí ele disse, opa, tem aquela turma lá que vai crer em Jesus. Então eu vou decretar aqui. Aparecido, Genailson, Julieta, Cleide, vão crer. Então eu estou botando aqui no meu livro da vida. Isso não resolve o problema. Por quê? Porque, veja bem, Deus olhou para o futuro e viu que vocês iam aceitar. Se esse futuro, ele pode ser mudado por vocês ou não? Se vocês tiverem o livre-arbítrio, poderia ser mudado ou não? Poderia. Então, esse olhar para o futuro já torna Deus dominador de tudo, inclusive do futuro. Só garantindo o teu futuro e evitando que você pensasse em outra coisa ou decidisse outra coisa, evitando para que se concretizasse aquele futuro. Do contrário, se de fato, como eles alegam, você tem o livre-arbítrio, quem garante que na hora que Deus viu que no futuro você ia crer em Jesus, aí chegou esse futuro, você diz, não, quer saber, resolvi mudar de ideia, não vou querer mais não. Não resolve o problema, certo, da predestinação, dos decretos de Deus. Então, esse olhar para o futuro já torna Deus dominador de tudo, inclusive do futuro. Mas o que garante o futuro, mesmo tendo previsto, é o próprio Deus, que garante, vai ser assim, ponto final. Mas ele não decretou porque viu o futuro. Pelo contrário, ele decretou como seria o futuro. Ele disse como seria, e não porque ele viu como seria o futuro. Sobre a obra arminiana, ela é muito confusa, totalmente confusa, porque o homem quer ser inserido na salvação, no processo de salvação. O que é que ia acontecer? Se fosse dessa maneira, aí o indivíduo que fosse condenado ia dizer, tá bem, Deus, tu se apresentasse a Moisés, tu se apresentasse a mim, fulano, Beltrano. Um monte de questionamento ia ter, né? Muito
do advogado. Agora, eu quero falar com vocês a respeito de uma coisa interessante, da infinitude de conhecimento e de poder que tem o nosso Deus. Por exemplo, vocês sabem o que estaria acontecendo nesse exato momento se, ao invés de vocês estarem aqui, vocês estivessem em casa? Sabem dizer com precisão? Sei. Tinha perdido essa graça. Não, é verdade, mas Não sabe dizer com pressão, porque eu poderia estar assistindo, poderia estar tomando café, poderia estar fazendo isso alguma coisa. é impossível. Não precisamente algo específico. É impossível. Por quê? Porque, digamos, a irmã do carro está lá na chácara, não veio para cá. Ela sabe que ia estar na chácara, mas ela não sabe se ia receber uma visita, não é? Se um cachorro ia adoecer, se não sabe do mundo. Não tem como a gente saber o que estaria acontecendo agora conosco se, ao invés de estar aqui, estivéssemos em casa. E aqueles que ficaram em casa, o que estaria acontecendo com eles se estivessem aqui? Não tem como você saber detalhadamente isso, porque você não conhece a respeito das coisas que não estão acontecendo. Na nossa meditação fica como paradoxo. Isso aconteceu porque Deus predestinou, ou Deus predestinou porque isso aconteceu? Fica num círculo. Isso aconteceu porque Deus predestinou. Essa é a ideia bíblica apresentada. Aconteceu porque Deus predestinou. Mas ele violentou a vontade do homem. A gente estudou isso nos anteriores, né? Se alguém quiser ver essa questão, para que a gente não se alongue, é só assistir no canal lá os outros, a respeito da liberdade do homem, que Deus decreta as coisas de tal maneira que ele não violenta a liberdade do homem. Como é que isso funciona? Vá lá assistir, pelo menos dá mais visualização. Tem uns que só tem 15. Olha, então veja bem, Deus conhece tudo, pessoal. Deus sabe o que estaria acontecendo com a gente agora, se em vez de a gente ter reunido-se aqui, a gente tivesse viajado para uma praia, para se reunir na casa de Aparecido, por exemplo. Ele sabe o que estaria acontecendo com a gente lá, ou se a gente tivesse ficado em casa, ou se a gente tivesse ido visitar alguém no hospital, qualquer coisa imaginável, Deus sabe o que estaria acontecendo conosco se a gente não estivesse aqui nesse momento. Essa sessão fala muito disso, é interessante. Vamos ver a síntese aqui. Deus predetermina em decreto o que vai acontecer, certo? Então ele predetermina em decreto o que vai acontecer. É essa a realidade. E não o que vai acontecer que predetermina a decretação divina. Aquilo que aconteceu predetermina a decretação divina. Não. Deus decretou e aquilo foi predeterminado, certo? 2. Deus predetermina o que vai acontecer, como, onde, quando e em que circunstâncias vai acontecer. Todos os detalhes, pessoal, todos os detalhes. Tem um versículo que o povo pensa que está na Bíblia, mas não está, mas ilustra isso que nós estamos dizendo, que é um ditado que diz assim: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita ou sem que seja da vontade de Deus. É que ele pode ir mais avante, viu? Porque querendo ou não, a árvore não sei o que, animada, né? Mas lá na Bíblia tem justamente pássaros. Pássaros. Então imagine você, quanto mais forte não cai um pássaro, né, em terra. Se pelo Senhor não for assim permitido. E outra coisa, um fio de cabelo não cai de sua cabeça sem que Deus esteja ali coordenando tudo. Então, dos maiores aos mais irrelevantes, ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Qualquer coisa que você possa imaginar. Quer ver, eu vou dar uma prova de que a gente não tem noção nem um pouco das coisas. Você não tem como dizer
sei o que estaria acontecendo com você se em vez de estar aqui você estivesse viajando, não é? Não tem como garantir. Ah não, eu estaria nesse exato momento tomando um cafezinho, você não tem como garantir, certo? Podia estar trocando o pneu do carro. Muitas outras coisas poderiam estar acontecendo. Inumeráveis possibilidades. Mas vocês sabem o que está acontecendo agora? Aqui no momento. Sim, sabem. Veja, vocês acham que sabem. Vocês acham que sabem. Que até um movimento involuntário dá uma possibilidade. Não, tem movimento, tem coisas que a gente faz que quando a gente sai daqui, a gente nem lembra que faz. Tu viu aparecer daquilo que tu dissesse ou fizesse eu, mas não é disso que eu estou falando. Vocês sabem o que está acontecendo internamente e espiritualmente com vocês, por vocês estarem aqui? Não tem como saber. Vocês sabem o que estaria acontecendo internamente, espiritualmente, caso vocês estivessem em casa? Também não, porque existem prejuízos espirituais e existem recompensas espirituais, benefícios espirituais. Semana passada, eu tenho um hábito de às vezes estar dirigindo, pegar o celular. Olhando. Aí, mês passado, melhor dizendo, aconteceu algo comigo que eu lembrei de um estudo sobre os livramentos que Deus nos dá. Tipo, da gente vir de casa para a igreja e poder se livrar de um acidente, de cair na escada. Esqueceu alguma coisa Aí, em casa, demorou a sair. e o livramento. Aí o que aconteceu? Eu estava com o celular, eu olhei, depois eu pensei comigo, me lembrei desse estudo, eu disse, não vou olhar não, o celular pode ser. Aí de repente o carro bateu atrás de mim, outro carro, veio, bateu dois, o cara lá bateu. Aí eu fui embora, um caminhão bateu o carro atrás do caminhão. Sushi. Aí depois uma mensagem, eu olhei e disse, mas rapaz, deixa esse celular aí. Tentação. Quando eu cheguei no regional, olhei o celular todo, disse, mas rapaz, Deus livramento de Deus, bota o celular aí. Aí, que eu tinha esse hábito, aí cheguei de frente da UPA, que eu olhei, no teu celular lá, uma moto bateu no carro. Rapaz, foi livramento. Esse caminho todo, eu olhei umas 10 vezes o celular. Não, então, é interessante por O que quê? aconteceu com esse povo, o carro ele estava nem olhando. Mas veja. Aí nesse caso, só Deus sabe o que teria acontecido. Ele imagina que poderia ter se distraído e também, como os outros bateram, ele também bater, no caso dele, por distração. Ele imagina isso, poderia que sim, poderia que não, poderia coisa pior ainda, mas observe que Deus sabe. Aparecido... E o estudo serviu, que eu me lembrei na hora do livramento. Não, e eu faço questão que os irmãos estejam aqui, e depois até se quiser revejam, porque esse alimento aqui, pessoal, é o que nos estrutura, é o que nos fortalece. Se a gente perde, a gente está perdendo uma conversa particular de Deus conosco. Ou seja, Deus sabe não só as coisas que aconteceram em todos os lugares, em todas as eras. Veja só o tamanho do nosso Deus. Deus sabe as coisas que aconteceram já no passado, em todas as eras e em todos os lugares. Tem alguém que sabe dessas coisas? O melhor estudioso da história, nem o Google sabe. Veja bem, Deus sabe nos seus mínimos detalhes e na sua realidade tudo o que aconteceu em toda a história do mundo visível e do mundo invisível, na sua inteireza e na sua precisão. Mas Ele sabe ainda tudo o que está acontecendo agora em todos os lugares e que implicações estão vindo daí. Em todo lugar, nos céus e na terra. Como sabe também as possibilidades das coisas que aconteceriam caso não acontecessem como aconteceram. Aconteceu tal coisa nesse momento. Sim, e se não tivesse acontecido? Você vem no carro, bem, ai meu Deus, se eu tivesse saído 3 segundos antes de casa, não tinha batido nesse carro. Deus sabe o que teria acontecido. E para o cristão, a realidade é essa. Seria terrível para você se não tivesse acontecido. Mas foi uma tragédia. Seria terrível para você se não tivesse acontecido. A gente vai ver uns textos daqui a pouco para explicar um pouco sobre isso. Quer dizer, só Deus sabe o que aconteceria se você tivesse ficado em casa ao invés de ter vindo para a igreja.
Só ele sabe. Essas teorias parecem muito em história em quadrinho. Você está falando de meio, né? De acordo com cada decisão Mas que você você mata. toma, você cria uma nova linha temporal. É uma cadeia. Mas o jogo, quando eu assisti a Globo, tinha um programa que tinha um final que a gente escolhia. Você decide. Oi. O pastor usa muito essas frases assim, né? Fulano foi ali, aconteceu alguma coisa, ele correu. Eu falei, papai, eu disse que eu peguei no poço. Eu disse a ele que ele no poço. Cara, vai pegar no morro amanhã. Ele poderia mal, além que se ele tivesse, ele não tinha morrido, né? Não, e tem muita gente que vive sob culpa e adquirindo angústias depressivas. Por quê? Porque, vamos fulano, foi, fulano morreu. Ou aconteceu uma coisa ruim, a culpa é minha. Não, existe alguma negligência, você teve alguma negligência? Teve, mas isso poderia ser evitado? Não. Pessoal, o que aconteceu não poderia ser evitado. Ô, Júlio, muita gente pensou nessa questão de, se naquela época tivesse tomado uma decisão diferente, hoje seria diferente minha vida e tal, isso aconteceu. Que seria. Agora, que se fosse o cristão, seria terrível. E se for o ímpio, qualquer decisão já é terrível. Isso vai dar a mulher, né? Quando é mãe. Vai com o filho, eu disse a você que você não posso? Eu disse a você foi, aí aconteceu. É a pessoa ali, minha mãe me falou, fica assim, um maluco. Olha, irmão, ele saiu, o plano de Deus era que isso aconteceu, conhecer hoje o mundo de Deus. Não sabe Deus, eu preciso da verdade do salvo. Se ele estivesse andando aí, estava aí correndo aqui, ó. Mas veja, preste atenção. Esses exemplos são importantes para que os filhos. Porque veja, vamos analisar essa questão de Era. Então. Às vezes ele mesmo diz assim, eu na cadeira de roda, porque se eu andasse. Ele chegou na escolinha lá assim. Aí depois, no outro dia, tio Ed veio e tinha cálculo. Veio hoje não. Então, por que ele bateu aqui? Ele desobedeceu a mãe dele. São exemplos. É o que eu ia dizer agora. Veja bem, preste atenção. E cada coisa que acontece conosco, que de inevitável que seja, não teria como não acontecer. Isso traz uma cadeia, como o Éder disse há pouco, uma cadeia de outros acontecimentos que contribuem para a glória de Deus. Vamos lá. A irmã pode instruir as crianças através do que aconteceu com Éder. Ou seja, muitas crianças, através desse acontecimento, são instruídas e aplicam na sua vida esse ensinamento para que elas não se envolvam com o que não presta, para que não desobedeçam os pais. Então, Deus queria o quê? Uma das coisas era essa. Usar também, confrontar heresias com o próprio testemunho de vida, inclusive também ser poupado de enveredar ou se afastar do evangelho, como aconteceu com Paulo, que a gente vai ver daqui a pouco. Diga. Sim, aí no dia que eu disse assim, isso que ele foi porque ele não obedeceu a mãe dele. Aí disse os procedimentos. Aí o outro foi um pequenininho e disse, é certo mesmo, tia Carla, meu pai, Satanás, mataram ele. A minha avó disse que pediu a ele para ele se juntar com quem não presta, e ele se juntou. Você está vendo aí? Fortaleceu. Não era Satanás que mataram ali. Fortaleceu. Então, para aqueles que vão assistir, porque assim, viu, tem muita gente que pode assistir, que não tem nem noção do que a gente está falando, não é? Aí, o que é que eu quero dizer? Que Éder é o nosso irmão que é paraplégico porque deu um pulo na piscina, mergulhou, bateu a cabeça e fraturou. E teve uma lesão medular. Então, esse é o nosso irmão Éder, que é feliz em Cristo, independente da situação que ele se encontra. A pessoa que ia acompanhar ele não podia, mas foi outra pessoa acompanhar. A pessoa fez um acidente, bateu no carro, morreu ele e a pessoa que acompanhou. E a outra não morreu. E
está no decreto. Agora veja bem, é ilusão a gente dizer, que bom para aquele e que ruim para aquele outro. É ilusão, porque só Deus sabe o que de fato é bom e o que é ruim. Nós não temos essa noção. Eu pedi tanto para Júnior não viajar, que não tinha necessidade dessa viagem. Júnior viajou, sofreu um acidente e morreu. Está vendo? Se ele tivesse ficado, se eu tivesse ficado, isso seria terrível para mim. Porque se eu morri, Deus tinha esse plano para mim, e o plano de Deus é melhor do que o seu para mim. Nós temos que ter essa noção que bem-aventurado não é aquele que escapou, ou aquele que morreu, mas é aquele que Deus se utilizou dele para a sua glória. Só isso, diga. Se Deus tirou Júnior, quem sabe não tirou Júnior? E Júnior ia passar por uma coisa que ele não ia suportar. Então, é isso que nós vamos ver, que tem várias possibilidades aqui que Deus vê que poderia acontecer, e Deus disse, não vai ser assim. E aí eu faço livramento, né? Eu mesmo, pessoalmente, uma vez eu ia, o colega passou no carro, ofereceu uma carona, e quando eu abri a porta, eu entrei assim, outro, que eu não falei que eu tinha visto, disse, tá aí, contando a história. Eu digo, bicho, eu não vou não. Eu vou com ele, eu vou andando mesmo. Outro foi para um lugar, passageiro que eu ia. Eu fui andando muito na frente, eu encontrei ele com um caminhão, daquele carro, né? Aqueles caminhões pararam. Ele entrou atrás do caminhão. O carro que ia onde eu ia morreu. Eu não esqueci disso. Então, existem detalhes minuciosos. Deus sabia o que ia acontecer com Sandro se Sandro entrasse naquele carro. Sabia. Deus decretou que Sandro não entrasse, que passasse um amigo na mesma hora. Agora, caso Sandro entre e acontece com ele, Deus sabia e decretou dessa forma, e foi bom para Sandro. Independente do que aconteça com o cristão, meus irmãos, é bênção de Deus. Como eu sempre gosto de lembrar essa história, quando eu era vigilante lá na Fusan, desci para o refeitório, estava preparando lá meu começo, só que eu cheguei lá de terno, eu tinha chegado da igreja, e esse médico ateu, ele sabia que eu era cristão, aí ele chegou, bateu nas minhas costas, cheio de médico refeitório, e disse, eu não sei o que tem esses crentes que só vivem dizendo, ô benção, ô benção, ô benção. Parece que nunca passa dificuldade na vida. Aí deu uma risadinha, os outros médicos riram também e sentaram lá. Aí eu coloquei o meu, passei nele, topei nele, disse, doutor, na verdade, na vida dos crentes é mais problemas do que coisas boas acontecendo. Só que como a gente chama os problemas de bênção de Deus também, a gente diz, ô benção, ô benção, ô benção. Aí ele ficou parado na dele lá, né? Mas a noção nossa tem que ser essa. Tudo é uma bênção. Aconteceu, meu Deus, não se preocupe, foi o carinho de Deus, o cuidado de Deus com você fazendo aquilo, é Ele fazendo aquilo. É o meio e a maneira. O filho que se intriga do pai, porque o pai botou a mãe, porque botou de castigo, ou deu umas palmadas boas. Estou com raiva. São os crentes que reclamam das coisas que acontecem da vida. Que reclama das coisas que acontecem da vida. Por quê? Ali é Deus, pessoal. Ali é Deus. Botando de castigo, dando uma bronca, reclamando, dando uma pisa. É Deus. Então vamos ser maduros o suficiente para entender que tudo que Deus faz é para o bem. Pode se colocar como predestinação? Tudo foi decretado. Tem algumas coisas que são condicionadas, né? De acordo com o que você vai fazer, vai redundando. É uma cadeia de... Por exemplo, você é um cristão e você vive com uma vida de pecado. Então, automaticamente, você vai cair nesse prazer de Deus. E vai receber uma isso para que você seja castigado, disciplinado e volte aos caminhos. Então, aquilo ali torna-se uma condicional ao seu comportamento. Que nem sempre... mas que nem sempre está ligado a isso. Não é como no caso de Jó. No caso de Jó não foi uma disciplina. O cara vai fazendo, né?
Então, existe, porque cada atitude sua muda as coisas na nossa ótica, viu? Não estou falando da ótica de Deus. Cada coisa, digamos, olha, se você não tivesse vindo para a igreja, dessa atitude ia vir um monte de outras reações que estariam ligadas a essa sua ausência. Por exemplo, você não ia estar conhecendo algumas coisas que você conhece hoje. E numa situação de dificuldade, por exemplo, você não teria a postura, como a Aparecida deu o exemplo, de mudar de comportamento e agir daquela forma. Então, a tua ação ou omissão muda as coisas e trazem consequências para você, que é isso que ele está dizendo. Agora que tudo foi decretado por Deus, só que sem violentar a liberdade do homem. Como isso? Vá assistir os anteriores. O William me levantou a mão, já eu chego em tudo. Diz, William. Escuta aí, pessoal. Pai, não tire a disciplina dos seus filhos, né? Para que quando seus filhos crescerem, seja vergonha dos pais. Provérbios, né? Esse contexto, como Paulo diz, qual é a vergonha dos pais? Os filhos se rebelam. Do mesmo jeito, Deus lida conosco. Fala, Jonas. Isso também. Vai dividir, né? Vamos dividir. Ela aqui. Está tentando lembrar na liturgia quem foi justamente que falou a respeito dentro da limitação lógica do ser humano, que ele começa reconhecendo, você falou bem aí na situação, ele começa reconhecendo quem é o próprio Deus, e depois ele fala, mas Senhor, por quê? A gente vê, está nos teus caminhos, está fazendo a tua vontade, porém quem está prosperando é os ímpios. Mas ele reconhece, é o Senhor. Ele reconhece. E aí a gente vai para aquele primeiro momento que a gente leu em Deuteronômio, se a gente terminar a leitura dentro daquele capítulo, a gente vai ver quanto é o ciclo de duas situações a qual, por exemplo, o Silvio levantou. A primeira delas é Deus justamente reconhecendo. Deus chamando a atenção da seguinte maneira, olha para quem eu sou, olha para quem eu fiz. É o testemunho de Deus, não é o nosso, é o de Deus. Justamente. Por isso que essa geração não herdou a terra prometida, só herdou aquela geração da qual Deus disse, olha, você não vai herdar não, quem vai herdar é a próxima. E é para essa próxima que Deus já está falando, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu posso fazer. Não vá atrás de Deus estranho não, porque pode continuar na leitura no 32, você vai falar isso, não vá atrás de Deus estranho não. Olha o que eu fiz. E vem a segunda situação, que é no final da caminhada, que aqui já está no final da caminhada, quando Moisés fala, olha, agora vamos para as bênçãos condicionais. Que Helder falou. Condicionais. Se vocês estiverem nos retos caminhos, olha, a bênção é Jesus. E dá até justamente mais na frente, na questão da progressão da iluminação que o papai fala na palavra de Deus, aquela até mesmo que vocês pequem, reconheçam de coração contrito e até dar justamente o entendimento, olha, vocês se reconhecendo o pecado de vocês, pode ter certeza, eu vou ser mais amoroso ainda. É verdade. Mais amoroso ainda. Por isso que Então, existe uma cadeia, não é? E isso daí foi decretado pelo próprio Deus. Por que existe essa cadeia de consequências? Porque Deus decretou, se você escolher a bênção, vai ter essas coisas boas. Se escolher a maldição, vai ter essas mazelas aqui. Então, ele decretou assim, vai se cumprir assim. Agora que muitas vezes ele quer provar a pessoa, e aí são outras questões, né? Se você tivesse viajado ao invés de ter vindo para a igreja, se você, esposo e esposa, não tivessem casados, se você, solteiro, tivesse casado, se tivessem filhos, se não tivessem conhecido ao Senhor Jesus, tudo e todas as circunstâncias e possibilidades das coisas que não aconteceram, Deus conhece. Vê só que interessante. Davi, sabendo disso, né? Se valeu disso, se aproveitou disso, no bom sentido. Porque Davi sabia dessa doutrina que nós estamos vendo aqui, né? Da presciência de Deus e tal. E aí Davi se aproveitou dela. 1 Samuel, capítulo 23, 11 e 12. Davi chega para o Senhor e pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele, de Saul? Ele queria saber.
Só que ele não sabia, né, se ia acontecer ou não. Descerá Saul, como o teu servo ouviu, porque estava um rumor, né? Saul disse que ia descer por Keila. Descerá Saul, Senhor? Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E a resposta do Senhor foi o quê? Descerá. Quer saber se Saul vai descer? Eu sei que ele vai descer, ele vai chegar aqui em Keila. Eu sei do futuro. E eu sei dessa possibilidade dele chegar. E ele vai chegar. Mas além de saber do futuro, Deus sabe também do que ia acontecer. Porque Saul chegar era o futuro acontecendo. Agora, o que ia acontecer lá e que não aconteceu, Deus também disse. Veja que interessante. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. O que Davi fez? Correu dali. E aí? Entregaram? Não, que ele nem estava mais lá. Entendeu? Mas eles invadiram. Não é invadir. Eles estavam atrás. E Davi ouviu esse rumor que Saul poderia descer para Keila. Aí Davi disse: quer saber? Eu vou perguntar quem conhece do futuro. Senhor, vai acontecer isso? Ele vai chegar aqui? Aí o Senhor disse: vai, ele vai chegar aí. Ele disse: Senhor, mas e se eu ficar? Os homens de Keila vão me dizer onde eu estou escondido? Aqui. Aí o Senhor disse: vão, eles vão te entregar, Saul. Aí ele disse: se eu vou embora, bora. Correram, foram embora. Aí serviu como livramento. Foi. Sabe por quê? Porque se Deus, sabendo o futuro, que tivesse decretado, sabendo o futuro, que tivesse decretado, não, que vai ser entregue mesmo, que se ele ficasse calado, ele ficava e ficar em pé. Então ia ser entregue. Ele só escapou porque... Deus disse: não fica aí não, não fica aí não, porque eu vou te entregar. Sai daí mesmo que tu não é para tu ser preso agora ou levar essa situação. Porque não foi essa, Deus sabia. Porque assim, Davi sabia de tudo isso. E o que Davi queria descobrir era o que poderia acontecer se ele ficasse. Senhor, eu estou pensando em ir embora, para não acontecer o que eu estou imaginando que vai acontecer. Mas eu não tenho certeza, então eu estou em dúvida se eu fico ou se eu não fico. Mas para acabar com minha dúvida, me responda: se eu ficasse, eles me entregariam? Sim, entregariam. Aí ele tem certeza e parte. E vai embora. Entendeu? Por quê? Porque ele viu que Deus, além de saber o futuro, sabia também das coisas que aconteceriam quando elas não acontecem. Diga. Só perguntar assim, porque teve outra passagem de Davi, que um sacerdote, mas que foi um sacerdote, que escondeu Davi lá. E Saul veio e matou o sacerdote. Não, veja bem, decreto de Deus, Davi escapar, e decreto de Deus, os sacerdotes serem mortos. Vamos lá, como Deus cumpriu o seu decreto de Davi escapar? Como Deus usou o decreto para Davi escapar? Revelando o que aconteceria caso ele ficasse. Como Deus realizou o decreto dos sacerdotes serem mortos? Não revelando nada que iria acontecer ali. Então, nós temos que entender que Deus governa tudo. E que Ele conhece todas as coisas, todas as possibilidades. E outra coisa, no nosso caso, como cristão, Deus pode revelar quase todas as coisas aqui, né? Porque a gente conhece o coração e somos desobedientes. Mas o conhecimento que a gente tem, nós somos bem habilitados para ser sucedidos. O qual é o conhecimento da igreja, né? É verdade. É feito um livramento dentro de um acontecimento. Dia 12 de junho, eu lembro quando tem uma data comemorada nesse nosso país, eu estava me sentindo melhor que tinha tido Covid. Inventei de ir para Bombonier, para a loja, comércio. E exatamente umas 12h40, 12h35, entrou dois assaltantes na loja e acionaram um assalto. Disseram: todo mundo para dentro. Na hora, eu disse: pronto, ele mandou ir para dentro. Eu lembrei que a porta estava aberta para acesso à minha casa. E ele disse mais assim: eu quero o aparelho que está gravando, o aparelho é do meu quarto. Isso foi até bom ele ter dito isso, porque na hora eu pensei na minha família. Aí eu saí, eu disse: certo, meu amigo, fica à vontade aí. Eu corri. Quando eu tive um acesso à porta, eu corri para
para a porta que dá acesso à minha casa. Quando eu consegui subir no portão, eu lembrei que ele poderia subir, que ele iria subir mesmo. E por acaso, graças ao nosso bom Deus, tinha um monte de mercadoria bem na frente da porta, eu comecei a jogar na porta. Aí foi quando ele chegou batendo, ele chegou a quebrar a porta, mas como eu coloquei muita coisa, e fiquei ao lado da parede, ou seja, o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado? O que poderia ter acontecido com a minha família? Deus sabe. Com a minha família. E eu fiquei tão feliz, eu nunca vi uma pessoa ser assaltada e ficar feliz. Porque eu fui livramento da minha esposa e da minha família do susto. Além da vida de protegido, mas do susto. Então, para você ver, e isso que Aparecido colocou, olha, se não tivesse feito isso, se não tivesse, eu não tenho como ter certeza, mas Deus sabe todas essas possibilidades. Vê só que interessante, para aqueles que dizem que Deus viu que você teria fé e te escolheu por causa disso. Vê o que acontece aqui nesse texto, Mateus capítulo 11, 21 a 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Tiro e Sidom, duas cidades ímpias. O Senhor não fez milagres lá, mas o Senhor previu o que aconteceria se tivesse feito. O que aconteceria? Ele fez? Não. Mesmo prevendo que eles iam crer, o Senhor disse: eu não vou fazer. Ou seja, não depende do Senhor prever se você teve fé, porque esses o Senhor previu e não fez. E ele continua dizendo: e contudo eu digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, Betsaida e Corazim. Ou seja, Betsaida e Corazim, as cidades atual, e Tiro e Sidom, as cidades antigas. Tiro e Sidom teria se arrependido. O Senhor previu isso, mas não fez. E já fez no lugar aonde aqueles não se arrependeriam. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela se arrependido até o dia de hoje. Ou seja, elas não teriam sido destruídas, elas iriam crer. Se eu fizesse em Sodoma, agora é interessante que ele não fala de Gomorra, não é? É como se dissesse que Gomorra não ia se arrepender de jeito nenhum, mas Sodoma se arrependeria se o Senhor tivesse feito esses milagres. O Senhor sabia disso e não fez. Então não é porque ele previu que você ia crer, que ele te escolheu. Ele te escolheu para você crer, para fazer você crer. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Salmos, Davi ele diz o seguinte, 139, do 1 ao 14. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, antes de você falar, Deus já sabia o que você ia falar. Entendeu? Então ele conhece o que vai acontecer e as coisas que surgiriam ou aconteceriam caso fosse de outra maneira. Observe aqui outra coisa interessante. Jesus Cristo prevendo aqui o futuro. Mateus 17, 24 a 27. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos, então nós não deveríamos pagar, porque eu sou o rei e vocês são meus filhos. Mas
para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Veja que incrível. Então Jesus Cristo olhou e viu que tinha um peixe com uma moeda e mandou Pedro pescar, e esse peixe ia diretamente ser fisgado. Pedro ia pegar, abrir o peixe, pegar a moeda e pagar. Jesus Cristo também sabia o que aconteceria caso aquele sujeito que estava lá num barco não tivesse escapulido o dinheiro da mão dele e caído no mar para o peixe pegar. Não ia ter esse peixe para pagar essa. Então todas as possibilidades existem, inclusive o decreto de Deus de fazer com que esse daí perdesse o estáter dele, para que algo glorioso acontecesse no futuro, sendo registrado até para que a gente pudesse ler hoje na palavra de Deus. Veja uma coisa simples acontecendo. Aí vai o cara, ai meu Deus, perdi o valor de 2 impostos aqui, e agora o que é que eu vou fazer? Que ódio, por que isso aconteceu? O sujeito morreu certamente e não sabe que nós fomos abençoados com esse acontecimento. Toda a história da cristandade tem sido abençoada por esse acontecimento, e que Deus foi glorificado na perca daquela moeda. A mesma coisa é a questão de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tivesse passado pela morte, seria... Pronto, Então, tudo que acontece, pessoal, está ligado ao benefício dos eleitos. Aí você perde uma coisa, você tem um prejuízo e fica, o que é isso? Por quê? E Deus diz, porque eu quero que minha glória se manifeste nestas coisas. Foi a senhora, foi que levantou? Quem foi? Éder? Diz, Éder. Esse texto aqui, como a gente conseguiria com essa situação? Viu Deus o que fizeram, como se converteram para o seu mal caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não se explica com aquele... Quanto? Que? Jonas 3:10. Se explica com aquilo que você falou no começo. Muitas coisas Deus em decreto condicionou. Então Deus condicionou aquilo. Olha, se você pecar, você vai morrer. Mas se você se arrepender e buscar perdão em mim, você vai ser curado. Aquele que me invocar, que me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Então está condicionado. A gente não vai buscar, então vai morrer. Assim como aconteceu com o rei Ezequias, né? Pronto, justamente. Deus disse, olha, prepara que tu vai morrer. Prepara a tua casa, arruma a tua casa que tu vai morrer. Eu vou acabar contigo agora. Aí ele, Senhor, se arrependeu, se humilhou. Aí Deus disse, te acrescento mais, foi 15 anos, não foi? 15 anos de vida para você, eu acrescento. Mas por quê? Porque tudo, pessoal, está dentro do decreto de Deus. Inclusive, estas condicionalidades. O decreto de Deus não acontece por causa das condicionalidades, mas as condicionalidades acontecem por causa do decreto de Deus, entendeu? Agora, que não está preso, as condicionalidades não prendem o decreto de Deus. Pelo contrário, Deus pode agir acima das condicionalidades. Então, existem consequências, não é? Atitudes ou omissões. Tem até um que Cleide postou no Facebook, uma frase lá. Que diz que nossas atitudes, elas sofrem, não só as nossas atitudes trazem grandes consequências, como as nossas omissões também. Porque a gente muitas vezes pensa que, se eu fizer isso, pode acontecer um monte de coisa ruim. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Como também você não fazer, não agir, não tomar atitudes, pode trazer grandes consequências. A história mais famosa nesse sentido aí é a história do Homem-Aranha. Como é? Que o bandido passa por ele. Sim. E ele, eu não sou policial. Aí o cara passa e termina atirando
Então, consequências de uma omissão, certo? Diz, Júnior. Eu quero pegar aquele camarada ali. Sim. Porque eu vi que ele botou no fogueira, é do CB. De Jonas 3:10, né? Não é isso? Ele deu o texto, mas não deu o contexto. Então isso foi quando? Foi quando o Testamento estava indo para Nínive. Mas Deus aqui no Antigo Testamento já tinha revelado o quê? As bênçãos condicionais. E aqui está justamente ligado às condições. Veja o quanto Deus, eu vou ler apenas do 5 até chegar o 10. Os nínives creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Veja que está sentando o povo, do maior ao menor, mas também do até os animais. Até os poderosos. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, a seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, coisa alguma, nem o levem ao posto, nem bebam água. Veja o tamanho do jejum. Então, veja se não está ligado às bênçãos condicionais. Para a gente fala justamente isso. Opa, o que é que Deus tinha decretado já antes para que acontecesse isso? O povo se arrependeu. E tem aqui dizendo que justamente eles se arrependeram. Aqui a gente sabe que antigamente é esse, né? Não, e depois disso que Deus não destrói a cidade, Jonas fica furioso. Por quê? Por que Jonas ficou irado? Porque ele queria que Deus destruísse. Inclusive ele diz, eu sabia que por seres Deus clemente, se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoá-los e não ia mandar fogo sobre eles. Porque ele sabia desses decretos que Deus condiciona algumas coisas. Não é? Então não é que algo lá, Deus assim disse, não, vamos deixar a vontade do povo. Não, eu já tinha falado lá atrás, olha, se eu falar, se eu proclamar, se você não atender, no seu coração, se você se arrepender, será salvo. Então, vamos. Deus já tinha apontado todo instante, pode até aqui. Ouvimos, cremos, proclamamos por arrependimento, cremos que Jesus é Salvador e é o Senhor. Assim vai. Vê só, Marcos, capítulo 14, do 27 ao 31. Então, lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Veja, não tinha acontecido, Jesus Cristo viu o futuro e disse, olha, vai acontecer tal coisa no futuro. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, ou seja, você vai cantar mais que o galo. Mas ele insistia com mais veemência, dizendo, o senhor está errado, o certo sou eu. Insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas veja, a certeza de Pedro e a certeza de Cristo. Quem prevaleceu? A de Cristo. Por que Pedro fez isso? Por que Pedro estava tão certo? Porque Pedro era cabra macho, valente. A prova disso é que Pedro pegou a espada dele, que os apóstolos andavam, viu? Cada um com seu 38 do lado, que era uma espada. Tirou sua espada, arrancou a orelha. Jesus Cristo pega e coloca e diz... Percebem que Pedro era valente? Só que a humildade de Cristo destruiu e confundiu a arrogância de Pedro. Quando Jesus Cristo disse, olha, guarda a tua espada na bainha. Jesus Cristo não disse, joga fora a tua espada não. Só disse, guarda, não saia ferindo as pessoas com ela. A arma não foi feita para ferir as pessoas. Foi feita para se defender contra o mal. Tudo bem. Ele já tinha avisado várias vezes aos apóstolos, está chegando a hora. E avisou, e Pedro não entendeu. E Pedro era valente. Quando ele vê a humildade de Cristo,
ele desmorona todo, e aí eles correm, abandonam, fogem, porque é como se ele dissesse: está tudo perdido, eu não posso fazer nada, já que eu não posso fazer nada, eu vou fugir. Aconteceu, todo mundo abandonou Cristo naquela hora. E depois aconteceu de Pedro negar 3 vezes ao Senhor, e o galo, quando cantou as 2 vezes, caiu a ficha, ele desandou no choro. Aí Jesus Cristo, sabendo o que aconteceria com Pedro, caso ele não intercedesse por Pedro, diante dessa provação, o que Jesus fez? Intercedeu. Porque veja bem, Jesus Cristo antes diz assim a Pedro: olha, Satanás pediu autorização a mim para peneirar vocês, direcionado a Pedro, mas falando para todos, né? Para vos peneirar, Pedro, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus Cristo viu a possibilidade futura de não interceder por Pedro, e o que aconteceria com ele, se ele não intercedesse, o que seria? Ia desfalecer igual Judas, ia ter o destino de Judas. Mas para que a fé de Pedro não desfalecesse, Jesus Cristo age e ora, intercede por ele, e isso garante a salvação de Pedro. Veja, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui era acho que tetraplégico, não sei, um homem que estava acamado há muitos anos, acamado, e nunca conseguia entrar no poço para ficar curado. E Jesus Cristo disse: olha, levanta-te, pega teu leito, vai-te embora. No sábado, ele carregando, trabalhando um leito. Aí os fariseus se escandalizaram, foram para cima dele. Ele disse: não, foi Jesus que mandou. Se ele me curou, teve o poder de me curar, ele tem poder para mandar fazer o que eu quiser. E carregou o leito. Mas observe que Jesus Cristo disse para ele o seguinte: não peques mais, porque eu estou vendo no futuro uma possibilidade de quê? Não, eu sei, de pecar, mas de acontecer o quê? Coisas piores caiam sobre você. Então, eu estou vendo no futuro que, se você não viver a vida de pecado que você vivia, isso não vai acontecer, que é a questão que ele colocou das condições. E se você pecar novamente nisso que você vivia pecando, vai acontecer coisa pior. Então Jesus Cristo viu as 2 possibilidades e apresentou para ele, como ele faz para nós. Olha, se você viver preguiçoso, sem querer trabalhar, você vai ser um miserável. Aí a gente vai, trabalha e recebe o fruto desse trabalho. Olha, se você não orar, você vai, e ele diz, se a gente não ora, a gente vai ter essa consequência. Porque Deus decretou as condicionalidades, pessoal. E não são elas que garantem o decreto de Deus, mas o contrário. Aí entra a questão de Paulo, que eu disse que ia falar para vocês, né? 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 9. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Para que isso, pessoal? Para que Jesus mandou um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo? Para que eu não me exaltasse. Ou seja, veja como Deus cuida de nós. Para que você não seja assim, eu vou causar isso aqui na sua vida. Toda vez que você for impulsionada a não fazer o que eu quero, isso vai doer. Isso com ele, Caiu, subia lá. Não, ele já desceu. Não, tem uma coisa pior, porque ele se exaltava quando ele estava dentro do judaísmo, matando, inclusive. Então, será que seria diferente se não tivesse esse espinho na carne? Só que ele ia matar através do nome de quem? Olha as guerras santas, as cruzadas santas. Através do nome de Jesus. A arrogância dele. A arrogância dele está ligada à falta de piedade.
Ia corromper a fé dele, porque a fé, na verdade, te torna humilde. Então, mas a fé te torna humilde. A fé corrompida pelo teu coração arrogante, aí o espinho foi para purificar a fé dele, para fortalecer a fé dele. Cuidado de Deus é tão tremendo com a igreja. Que às vezes nós persistimos, buscamos tanto uma coisa, tal, e Deus nunca permite. Porque já previu o futuro acontecendo a gente. Isso. Às vezes eu falei em concurso, eu quero ser isso. Aí 1, 2, 3 vezes, passa perto, dessa vez eu passo, eu chego perto, e no final Deus deixa tu fazer para mostrar só que no final o que ele quer. E depois de muito tempo você vai ver que só não conseguiu, porque seu futuro você deve pensar o que você ia fazer. Às vezes você pode até nem saber, mas lá na glória você vai saber, não é? Mas depois. Você percebe, você olha para isso, se eu tivesse. Você percebe a sua natureza, tal coisa, se Deus já se também existem muitas realidades que de fato você no futuro atina e diz, por causa disso eu não consegui aquilo, graças a Deus, meu Pai. Mas pode ser que você morra sem saber. Só que há a esperança e a confiança de crer que Deus de fato é quem está fazendo aquilo para o teu bem. Isso tem que ser sempre fortalecido no nosso coração. Até mesmo porque nesse caso específico pode ser que seja para outro propósito. Tem vários, a forma de Deus trabalhar. Passando por essa situação, mas não para esse propósito, digamos, mas para um propósito até quem sabe maior. Porque da questão de conhecimento nunca é demais, desde que seja o que você saiba usá-lo. Né? Nunca vai ser demais. Tirando isso, aí mais dessa perspectiva, porque Deus não me dá agora. Porque a gente tem esse entendimento, mas Deus não me dá agora. Se for da vontade de Deus, Ele me dá, Ele pode me dar até algo. Você vai tentando enquanto Ele der possibilidades. Melhor, mas também tem que ter cuidado. Né? Para a glória de Deus, que do contrário a gente sabe. Ele até permite que você tenha, mas. Veja, a ação de Deus é tão bonita que o seguinte, às vezes acontece algo comigo, mas esse algo não muda nada em mim. Mas alguém que está ao meu redor, convive comigo, muda. Então, que é o que eu vou falar aqui. Sempre é a glória de Deus. Isso. Não acaba não muda de jeito nenhum. Mas a esposa mudou, o filho mudou, o pai mudou, justamente. Veja, aqui o que estava acontecendo. Primeiro, olha, eu não quero que vocês peguem essa ideia para dizer o seguinte: já tentei 3, 4 vezes e não consegui, então é porque Deus não quer. É errado esse tipo de pensamento. É errado. Não, se Deus está dando possibilidades, é porque Ele está querendo que você busque seu sonho, busque aquilo que você acredita. Enquanto Ele der possibilidades, quando essa possibilidade acabar, Ele está dizendo, não quero te dar. Você só vai saber quando Ele der acabar a possibilidade. Achando que Deus está dando a oportunidade para permitir, se não for. Não, mas a questão é Sam. A Bíblia diz assim: acabamos de bênção de maldição, acabamos de morte para a igreja. Algo que eu acho que é pessoal de você, eu tenho coisa que você fez. Sim. E não vale a pena persistir, não. Sim, Nós temos nossos sonhos, certo? Nossas vontades, nossos desejos. Esse desejo e essa vontade tanto pode ser para o mal como pode ser para o bem. A questão é o seguinte: você julgar as coisas. Olha, isso que eu quero é legítimo, é errado. O que é isso? Não, é legítimo e eu sonho muito. Então você vai atrás e tenta quantas possibilidades Deus te der. Por quê? Porque pode ser que Deus esteja treinando a sua perseverança. Júnior, veja, do meu ponto de vista, há coisas que de óbvio você percebe que aquilo vai mudar como cristão. Às vezes eu assisti em algumas coisas que eu sei que é a minha própria natureza. Então, se é pessoal seu. Mas você percebe, mesmo que você vai ter algo, vai te mudar como cristão. O bom é você não. Não, porque veja.
Não é? Isso aí eu fico preocupado, sabe por quê? Não, veja porque me preocupa. Não, tudo bem, pode ser um livramento, e isso é feito, você disse, é algo bem pessoal, bem individual seu, certo? É algo singular seu aí, de Jobson, da irmã, de cada um tem suas individualidades, cada um se conhece e deve ter cautela com isso. O medo que eu tenho é você ficar fugindo de responsabilidades por imaginar que se entrasse em tal coisa, você fosse se corromper. Dessa forma, entram os corruptos. Vamos usar a política, por exemplo. Eu já chego aí. Digamos que eu sinta que eu tenho vocação política. Você é prefeito. Digamos, né? Aí eu muito. Aí eu digo, rapaz... Escuta. Aí eu digo, rapaz, quer saber? Eu vou investir, trabalhar nesse meu dom e vou buscar a palavra de Deus para que eu não me corrompa. Mas eu assisto e vejo tantas pessoas de Deus que entraram e se corromperam e começa a me dar insegurança e medo. Bem, quanto mais inseguro eu tiver, mais no sentido de será que eu dou conta ou não, mais competente eu serei. Quanto mais eu bater no peito e disser, se eu for, eu garanto a vocês que eu não me corrompo. Porque eu sou diferente. Pronto. Aí você está indo com sua força. Quando você diz, meu Deus, eu não creio que consigo, mas eu chego aí. Mas eu vou tentar. Aí você não foi eleito uma vez, e zombaram de você, e 2 vezes, e 3 vezes. Mas se você é vocacionado para aquilo, pessoal, e você não trabalha e não busca essa realização, outras pessoas vão se prejudicar, porque no seu lugar pode entrar um que já vai na intenção de... Não, ele não vai entrar para se corromper, ele já vai entrar para corrompido e para corromper, entendeu? E você, como alguém cristão que está numa igreja que confronta o mal, que denuncia o pecado e que pune o transgressor, você tem mais possibilidade de exercer aquilo que você sonha. Agora, entenda, entra a questão de Sandro, mas eu sei que, por mais que eu queira, não é a minha área. Então é cada um pessoal. Diga. Esse seu exemplo aí, eu tenho 2. Um pessoal, graças a Deus está acontecendo comigo, e um de Abraão, que ele tentou coisas pequenas, depois conseguiu as maiores. Eu não sei se ele era cristão. Era, mano. Mas foi o maior Abraão Lincoln? Sim. Era. Foi o maior presidente dos Estados Unidos. Com relação a mim, o que está acontecendo? Em 2017, após as eleições municipais, a gente teve uma conversa com você. E a gente tratava justamente de vitória. O que é vitória para um crente? Né? É ganhar, apenas ganhar. Até aquele momento era ganhar. Aí de repente caiu a ficha dos ensinamentos bíblicos. Foi no mês de junho, era até ontem ganhar. Hoje a gente está lá para mostrar que também tem pessoas boas. E essa semana eu estava conversando com uma das irmãs, preocupado também com essa questão que você está comentando, de você chegar lá e você se corromper. Aí o que eu pedi a essa irmã foi o seguinte: irmã, se por acaso a senhora me vê ou você me vê tendenciando a romper, ore por mim e me admoeste. Me chame. Eu não vou ficar triste, não. Precisamos. Aí essa fala minha se estende a todos. Porque nós deveremos se tornar também referência na cidade. Eu, jovens, humanos, por aí vai. E não é apontar para a gente dizer, ó, fulano, não sei o que, não. Admoeste, se ele estiver realmente errando. Admoeste. O grupo político que eu faço parte, as pessoas dizem que eu falo muito. Aí eu uma vez soube um comentário que a política atual tem coisas que você não pode falar, não parece nada de errado, mas se hoje você chegar e disser, eu sou candidato, já perdeu o direito de ser candidato, essas são regras. Aí uma pessoa me ligou e disse, olha, isso, mas tu não fica falando por aí não. Aí eu peguei e voltei para ele, eu disse, aí um secular, eu disse, ó, eu não falo muito, falo, quantos problemas teve por conta da minha falácia, do que eu falo muito? Eu disse, nenhum, eu disse, pronto. Cara, não tem nada a ver não comigo. Até porque ele não era um ímpio mesmo, sabe? Que era um ímpio criticar nesse sentido. Mas aos irmãos, corrijam-nos quando vê
Aparecido. E outra coisa, Aparecido, olha. Nenhum de nós somos perfeitos. O mais próximo de Cristo, que era Pedro, olha, pecou, errou, falhou. É verdade, é verdade. Conhecendo só de ouvir. Eu tenho só uma coisa a acrescentar a isso que você disse. Mesmo que seja um ímpio, vamos analisar qual é a crítica, se realmente faz sentido, se não, se realmente eu tenho algo naquele aspecto. Por quê? Porque muitas vezes Deus não quer nos corrigir. Porque muitas vezes Deus não quer nos corrigir diretamente por um irmão, a quem ele já sabe que nós estamos dispostos a ouvir e se submeter. Às vezes ele quer ir muito além da nossa humildade já conhecida, e ele quer provar a nossa humildade mais profunda, levantando até uma mula para falar. Então um ímpio vai chegar e dizer, olha, isso, e com arrogância. E se você se inflamar, você já está mostrando que não está tendo humildade. Dentro dessa fala, para finalizar, nós não devemos estar julgando os irmãos aos quais estão pleiteando ter espaço na gestão municipal, até porque, se Deus quiser, vai ser bem melhor se nós tivermos a oportunidade. Se unir, se estiver unido. E sim, tentar ajudá-los e corrigi-los. E quem o fez, desde já, começa a orar a Deus e pedir até para que Deus transforme esse pensamento, para não ficar julgando os irmãos e comparando-os com ímpios. Até porque os irmãos podem até pecar mais ainda mesmo. O próprio cristão pode cometer um pecado tão grande quanto um ímpio, maior ainda, para envergonhar ele mesmo, porque ele está sendo ali admoestado por Deus, assim, está sendo, vamos dizer assim, corrigido por Deus, para ter que ser envergonhado mesmo. Mas nós devemos não usar o que o diabo está usando, de dizer que a política é do diabo, a política não é do diabo, a política é dos cristãos mesmo, a gente tem que colocar a única coisa que é do diabo é a corrupção, a única coisa. E ele tenta corromper a política, não é? E aí nós temos que lutar. Nós temos que ver os irmãos não como no meio, e sim como uma luz, porque às vezes passa, tem 4 pessoas que você está no meio, aí vai igual a 50 familiares, não entra na roda dos encarnecedores, aí já julga porque você era presente. Se você for luz, ao invés de você ser treva ali primeiro. Olha, pessoal. Aí não vamos corrigir, vamos ajudar. Olha. Só voltando ao conhecimento da perseverança. Alguns dias atrás, algumas semanas, assim, 2, eu escutei uma pessoa a qual disse da seguinte maneira: ser favorável, por exemplo, não tem mais seminário. E quando eu falo seminário, quando eu falo seminário, que essa pessoa assim falou, eu entendi da seguinte maneira, porque de fato deixou claro: tanto tempo estudando, eu vou chegar dentro do texto. Essa pessoa, infelizmente, por ignorância, falou isso, ou até mesmo por transpareceu que o seu coração estava cheio, que é a preguiça, por exemplo, de estudar. Por quê? Porque já imaginou se a gente transferir para o dia de hoje, para o contexto que a gente tem do Brasil, o que os apóstolos assim passaram quanto tempo estudando? Imagine você, 24 horas, 3 anos. Se a gente transferir para o dia de hoje, estando estudando 8 horas por dia, a gente está falando de 9 anos que os apóstolos passaram estudando junto a Cristo. 9 anos, e tem gente ainda que diz que 5 é muito. Essa pessoa disse que a gente geralmente passa 2, de acordo com o segmento teológico, que é assim que eles fazem. Então, como a gente vai para a perseverança? Tem que ter, pessoal, tem que ter perseverança. Justamente conforme o Papai do Céu já demonstrou na palavra de Deus. Perseverando, estudando. Eu estou com vontade. E ainda indagado. Prova na Bíblia. Deus maravilhoso, só disse algumas vezes, só me engano foi 3. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Como? É verdade. Portanto, a abrangência, justamente do cultural, do social. É porque, infelizmente, as pessoas se deixam levar pela vontade. Não é a vontade que nos guia, é a ordem. Deus ordenou, então eu vou. Mas eu estou sem vontade, e daí? Eu estou para obedecer a questão a Ele. Da junção, a fé e as obras. Esse bicho tomou minha frente, ele não tomou na minha vez. A questão é que você quer muito uma coisa, mas não faz nada para que a coisa aconteça. Entendeu?
É a questão da junção da fé com as obras. Justamente. Muitas vezes é a mesma coisa você querer. Eu quero paciência, você pede paciência tanto a Deus, mas Deus não vai dar paciência. Vai dar a oportunidade de você exercer a paciência. Mas quando vem essa vai dar o problema. Justamente. E só para finalizar. Ó, pessoal, vai dar meio-dia já, viu? Eu tenho que concluir. Eu nem concluí aqui. Perseverança. É porque, veja só, falei da perseverança, do conhecimento, agora vamos para o propósito. Será que você que está, por exemplo, estudando para certo aspecto, não é Deus preparando você para aquele outro? Que é. Pode ter certeza que é. Não é nem questão de dúvida. Então, a gente pode pensar para esse aqui também? Todo conhecimento é válido, desde que você saiba usá-lo. Ótimo. Veja bem. Então, voltando aqui. Cristo observou para o futuro e disse, olha, se eu não colocar esse espinho na carne de Paulo, vai acontecer isto. Ele vai ser um arrogante. E ele vai prejudicar a muitos e a si próprio. Então, eu vou colocar para evitar isso. Então, ele viu o futuro e a possibilidade de outro futuro. Para quê, pessoal? Entenda. Aí, olha, que foi colocado aqui é uma verdade, né? Olha, não aconteceu isso, eu não consegui passar nesse concurso, ou aconteceu esse acidente ou tal coisa, porque senão, olha o que ia acontecer comigo no futuro. Aí a gente olha para um âmbito físico, que muitas vezes Deus está fazendo isso, te poupando de coisas piores que poderiam acontecer, tudo bem. Mas além disso, existe uma primordial e absoluta e essencial que nós precisamos entender. Tudo que acontece com nossas vidas é para esse propósito aqui do versículo 9, olha. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu estou fazendo isso para você entender que acima do benefício físico está a minha graça. Você vai aprender com isso o valor e a preciosidade da minha graça. Sem esse espinho, você jamais ia experimentar da paz, do shalom de Deus, do shalom de Cristo, da paz de Cristo. Você jamais entenderia a profundidade dela. Então, essa dor vai dizer para você o seguinte: é impossível você ser feliz dessa forma. Só que essa dor vai provar para você também que a minha graça te basta, que você pode ser feliz só com a minha graça. Aí ele diz por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você está sendo poderoso. O que é que você mais quer nesta vida? Quero ser poderoso em ti, Senhor, e não no mundo. Então, Paulo, isso está te fazendo poderoso em mim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a resposta de Paulo é linda, né? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí na sequência ele diz, pelo que eu sinto prazer nas perseguições, nas angústias, nas tribulações, nas aflições, por amor de ti, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas ele sentindo prazer em tanta coisa dolorosa, como isso? Porque ele estava tendo agora ali o contato real com a graça de Deus. E muitas vezes o que nos ofusca a graça de Deus sobre nós, o quão ela é maravilhosa e doce e prazerosa, são os prazeres desse mundo fútil. Diz tu, Tirantes. É a mesma coisa quando você bota tudo, antes de vir essas duas criaturas aqui ao mundo, ele não tinha pecado, ele não pecou, mas Deus mandou um e o outro. Mas como é que vai odiar uma pessoa se essa pessoa não veio ao mundo e não pecou? Aí você vê aonde está a questão que você falou, né? Deus ama um, elege um e o outro não. É por isso que quando as pessoas, quando Paulo diz assim, quem é este nome para discutir com Deus? A humanidade não já escolheu a maldição? Então o que é que você quer mais? Se ele está te dando maldição, fica na tua, aguenta aí, porque foi o que tu escolheu. Para de querer contender e discutir e achar que Deus deve alguma coisa a tu, porque o que você merece, você já está tendo.
Mas aí quando Deus quer exercer misericórdia, graças a Cristo, graças a Ele, nós a recebemos, Ele veio a nós, então que a gente desfrute dessa graça que Ele nos concede, certo? Alguma dúvida, pergunta, questionamentos, algo a acrescentar? Então vamos orar, irmãos.